Então, pessoal, continuando nossa aula sobre expressões regulares, eu falei na aula passada que eu vou colocar aqui em algum lugar, em algum card, caso você não tenha visto ainda. Mas eu fiz os fundamentos. O que é uma expressão regular? Para que a gente usa? Qual é o objetivo dela? Agora, eu vou partir para a prática e vou dar vários exemplos em como utilizar expressões regulares e alguns cuidados que a gente tem que ter no nosso dia a dia. O primeiro deles é que nós temos alguns caracteres que são reservados. A gente não pode utilizar ele, ou ele não pode existir dentro das nossas strings, de forma direta. Na hora que eu faço uma pesquisa desses caracteres, eu tenho que ter alguns cuidados, porque eles não podem ser utilizados de forma direta, quando eu preciso que eles sejam utilizados ou interpretados de forma literal. Então, vamos entender isso aqui exatamente. Imagina o seguinte, eu tenho uma string, e essa string tem dentro dela um asterisco. Sei lá, vou pegar 45 vezes 10. Por algum motivo, eu tenho esta string, que tem um asterisco dentro dela. E eu quero fazer uma pesquisa. Imagina que isso aqui são várias linhas dentro de um arquivo de texto. Eu quero encontrar as linhas que têm asterisco dentro dessas linhas. Isso pode acontecer por existir esse caractere dentro de um log, ou seja lá o que for. Como é que eu localizaria isso utilizando expressão regular? O meu problema é que o asterisco, para uma expressão regular, ele tem um significado específico. A gente viu isso na outra aula. Ele significa uma representação de quantas vezes aquele caractere pode se repetir. No caso do asterisco, significa 0 ou mais vezes. Beleza. Então, se eu preciso que o asterisco seja encontrado de forma literal, eu quero saber se existe o caractere asterisco dentro da minha string, eu preciso informar ao meu mecanismo de busca que aquele caractere precisa ser interpretado de forma literal. Se eu somente colocar o "-match asterisco, de forma geral, isso aqui vai dar um erro, porque o asterisco não pode ser interpretado desta forma. Eu preciso informar para o meu processamento de expressões regulares que ele é um caractere literal. Para eu fazer isso, a gente fala que a gente escapa o caractere seguinte. Então, como é que eu faço para fazer esse escape? Eu coloco contrabarra antes do asterisco. Então, sempre numa expressão regular que você tem um caractere que precisa ser enxergado de forma literal, antes dele eu vou colocar uma barra. Aí agora sim, ele vai dar um true, falando que ele encontrou aquele caractere. Nós temos alguns caracteres que são reservados, que quando eu preciso fazer uma pesquisa utilizando este caractere, eu preciso escapar esse caractere. Eles são, depois eu vou escrever isso em algum lugar, mas eles são o barra, o colchete, barra invertida, circunflexo, cifrão, ponto. São expressões que eu uso para outros fins na expressão regular, né? O interrogação, que também é uma representação de quantidade, como a gente viu o asterisco. O mais, que também é uma representação de quantidade. Fechar e abrir parênteses. Todos esses são caracteres especiais que, se eu precisar fazer uma pesquisa para localizar ele dentro de uma string, eu preciso escapar esse caractere, como eu mostrei aí em cima. Então, essa é a primeira dica que a gente precisa saber. Outra dica importante, que eu também falei na aula passada, ou nessa aula anterior, é a variável matches. Sempre que eu tenho uma expressão regular que dá match, essa expressão ela é armazenada numa variável para que eu possa consultar ela depois. Então, eu faço aqui uma consulta da string Cláudio Luiz Tavares Costa. Aí eu faço uma pesquisa para saber se a string, literal mesmo, Luiz, ela dá match
dentro de Cláudio Luiz Tavares Costa. Então, isso aqui vai dar true. Para eu visualizar todos os valores que deram match nessa consulta, tem uma variável chamada matches, que eu posso consultar e ela vai estar lá dentro. Observação importante, essa variável ela é sempre atualizada quando alguma expressão regular é consultada e executa um match com sucesso, e dá um match com sucesso. Então, se eu fizer uma pesquisa que não é válida, como por exemplo, o nome, sei lá, violão, ele logicamente não vai dar match nesse caso, mas se eu consultar o matches, ele mantém o valor anterior. Tá? Então, eu sempre vou ter na variável matches as últimas ocorrências, ou a última ocorrência de consulta em que ele deu um match. Muitas vezes, eu tenho uma única consulta que tem vários matches dentro dela, que tem várias palavras que são atendidas dentro da minha busca. Neste caso, ele vai encontrar todas e vai listar 0, a 1, a 2, a 3 e assim por diante. Uma outra dica importante, muitas vezes eu estou fazendo uma consulta e eu preciso conseguir encontrar um determinado valor, mesmo que ele esteja no singular ou no plural. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pensando de este servidor contém 2 sites. Aí eu quero saber se dentro dessa string tem a palavra site, mas eu não sei se ela está no plural ou no singular. Se eu colocar S, a gente viu aqueles representação de quantitativos antes. Se eu colocar um S e uma interrogação logo depois, logicamente isso aqui entre aspas, significa que o S ele pode ou não acontecer. Uma única vez, mas pode ou não acontecer. Então isso aqui ele vai dar true, tanto se o meu site estiver no singular, quanto se ele estiver no plural, as duas possibilidades retornam true. Então, quando eu não sei se tem uma determinada letra, se é singular ou se é plural, por exemplo, a gente pode utilizar o interrogação para trabalhar nisso como um coringa. Então, galera, uma outra aplicação prática, pensando nas expressões regulares, é utilizar ela nos filtros do nosso dia a dia quando eu preciso fazer uma pesquisa que eu não sei exatamente a letra ou a palavra que aquilo começa. Vamos imaginar o seguinte, eu quero fazer uma pesquisa com todos os dados que estão na minha variável path. Beleza. Deixa eu exibir uma linha um valor em cada linha, que eu vou dar um split nessa string pelo ponto e vírgula, só para ele exibir um valor em cada linha. Agora imagina o seguinte, eu quero que ele me traga todos os valores que começam com C, por exemplo, ou com D, ou com E, ou com User Profiles. Eu quero saber todos os valores que estão considerando a variável, o C2.users, por exemplo, na minha variável path. Eu posso utilizar expressões regulares para eu ter mais flexibilidade nesta consulta. Então, eu vou fazer um filtro. Nós já vimos que para fazer um filtro eu uso o WhereObject, né? Tem aula aqui no canal falando sobre isso, onde eu vou pegar cada um desses objetos do pipeline, primeiro esse, depois esse, depois esse cifrão underline significa isso, e eu vou fazer um filtro utilizando o match, já que eu quero utilizar expressões regulares, e eu quero todos os valores que começam com C. Por exemplo, eu posso colocar tanto maiúsculo quanto minúsculo, ele não é case sensitivo por padrão, e eu fecho o meu filtro. Então, eu fiz uma pesquisa buscando todos os valores que começam com C. O percent user profiles ele tirou, ele filtrou porque não começa com C. Eu uso expressões regulares quando eu não tenho exatamente o valor que eu quero pesquisar. Então imagina que eu quero pesquisar todos que não começam com C.
Ou seja, eu quero saber se alguém inseriu dentro da minha variável path um pendrive, um disco externo, um drive de rede, para facilitar um atacante, por exemplo, a executar algo nesse sistema operacional. Uma outra pesquisa que a gente pode fazer aqui dentro do PowerShell, utilizando expressões regulares, é o seguinte: a gente viu o exemplo da variável path, por exemplo. Então, eu tenho aqui a variável path, que se eu pedir para ele fazer um split disso em cada linha, utilizando ponto e vírgula, ele vai mostrar um valor em cada linha. Agora imagina o seguinte: pesquisas que são mais flexíveis usando expressão regular. Imagina que por algum motivo eu quero saber todos os caminhos que tem mais de uma pasta dentro de pasta, né? Eu não sei como é que eu chamaria isso. Aqui, por exemplo, C2./Windows não me interessa. C2.System32 não me interessa. Mas C2.System32 wben / qualquer coisa, eu quero que ele me traga. Então eu quero fazer uma pesquisa utilizando expressões regulares para, de uma forma bem flexível, conseguir pesquisar caminhos que têm muitos pastas dentro de pastas. Como é que eu faria isso? Então eu já tenho aqui a minha entrada, né? A minha entrada eu já tenho essas strings. Eu vou fazer aqui o mesmo filtro que a gente fez logo antes, só que aqui eu quero pesquisar todos os componentes do meu pipeline que tenham um match. E aí eu vou pesquisar quantidade de barras diretório. Ou seja, lembra que barra ele é um caractere reservado, né? Então, para eu pesquisar literalmente a barra, eu coloco //. Aí, logo depois, eu posso ter qualquer coisa. Então, eu quero ter, por exemplo, qualquer caractere, que pode acontecer quantas vezes forem necessários, uma ou mais vezes. O mais significa isso. Então, se eu fechar aqui e fechar o meu filtro, ele vai me trazer todas as pesquisas, todas as pastas, todos os caminhos que tenham pelo menos uma barra. O que eu fiz errado? Eu coloquei o menos match aqui a mais e é só dentro do filtro que eu preciso. Beleza. Então ele me trouxe todos que tem pelo menos uma barra seguido de uma palavra. Então, /Windows, /Windows, todos eles dão match. Eu quero que isso aconteça no mínimo. Na verdade eu fiz errado, né? Eu vou criar isso aqui dentro de um grupo. E eu quero que esse grupo todo aconteça no mínimo 3 vezes. Então, lembra da aula de ontem, aquele negócio das quantidades? Então, eu vou fazer a mesma pesquisa e eu quero que as barras, já não tem mais o Windows, já não tem mais o System32, porque tem que acontecer pelo menos 3 vezes /palavra, /palavra, /palavra. Da mesma coisa, eu quero que ele traga só os caminhos que tem pelo menos 5 níveis de pastas. E aí eu fiz uma pesquisa bem flexível, que sem expressão regular, isso seria muito difícil de fazer. Então essa é uma das vantagens da gente utilizar expressões regulares para ter esse nível de flexibilidade. Uma outra aplicação útil de expressão regular. Imagina o seguinte, eu vou fazer o exemplo aqui offline, mas pensa que eu poderia fazer isso buscando uma página web qualquer. Imagina o seguinte, eu vou pegar aqui uma variável HTML, esta variável vai ler um código HTML. Então imagina que eu tenho uma tabela, esta tabela tem a tag dentro dela tr, td, aí eu vou pegar valor 1, vou fechar a tag td, aí outro valor 2,
vou fechar a tag td, vou fechar a tag tr, vou fechar a tag table. Beleza. Agora imagina o seguinte, eu quero fazer uma expressão regular que pega somente este valor aqui. Que eu pego o primeiro valor de uma determinada tabela. Como é que eu faria isso? Como é que eu posso utilizar a expressão regular para fazer isso? Então, primeira coisa, eu vou colocar isso dentro de uma... Faltou... Deixa eu copiar isso aqui. Faltou fechar aspas, né? Pronto. E aí eu vou fechar aspas e pronto. Já tenho aqui o... Eita. HTML. Já tenho aqui uma string no meu HTML. Aí eu vou jogar isso para o match, para eu fazer uma pesquisa utilizando expressão regular. E eu quero tudo que tiver dentro de td, tudo que tiver dentro, expressão regular, e fecha. Tudo que tiver dentro desses valores. Então, faltou colocar isso entre aspas simples, ou duplas, né? Tanto faz. E pronto. Ele deu true. Vamos dar uma olhada qual foi o match que ele deu. Eu poderia exibir esse aqui, e ele trouxe valor 1, valor 2. Ele trouxe os dois. Por quê? Porque os dois valores estão dentro. Tudo isso aqui está dentro de um TD barra TD. Então ele trouxe todos os valores. Existe uma alteração que eu posso fazer na pesquisa, que é, depois que eu defino o meu padrão, eu coloco depois dele uma interrogação. Quando eu faço isso, o que ele coloca? Encontrou o primeiro match, para. Ele não vai tentar encontrar os outros. Então, deu true uma única vez, para e passa e termina o processo de match desse valor. Então, quando eu faço isso, eu vou dar um enter, ele continua dando true, mas se eu pedir para ele exibir a variável de novo, agora ele trouxe somente o valor 1. Então, utilizo isso como uma forma de encontrar exatamente o dado que me interessa. Uma outra utilização para a expressão regular é quando eu não sei, eu sei que vai ser um caractere, mas eu não sei se vai ser qual caractere entre 2, 3, 4, 5 caracteres. Como é que eu poderia fazer uma consulta desta forma? Então, vou te dar um exemplo. Eu quero pesquisar o mais básico que tem em tudo quanto é livro de expressão regular. Eu quero pesquisar o get, por exemplo, e eu vou dar um match nesse cara, e eu quero que ele dê match se ele encontrar tanto o E quanto o O, por exemplo. Então, quando eu coloco um colchete e coloco vários valores dentro dele, eu poderia ter colocado todas as vogais, por exemplo, A, E, I, O, U. Qualquer um desses valores, ele vai dar match na minha consulta, né? Então, se eu pesquisar aqui de novo matches, o E é o que ele encontrou. Mas se eu mudar a minha string para got, por exemplo, ele também dá true e agora é o O. Se eu mudar a minha string para git, por exemplo, ele também dá true e agora é o I que ele encontrou. Então, quando eu especifico valores dentro de um colchete, ele vai me trazer qualquer um daqueles valores e vai dar match na minha consulta. Uma outra consulta importante é quando eu trabalho com ranges. Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu quero que ele me dê... Vou fazer uma consulta, eu vou chamar aqui de número 1, por exemplo. E eu quero que ele dê match se dentro desta string ele encontrar qualquer número entre 0 e 9.
Então, faltou botar entre colchetes, entre aspas, e ele deu true. Se eu pedir para ele exibir o matches, ele encontrou o número 1. Aí, tanto faz qualquer um dos números. Se eu colocar o número 9, ele também vai dar true. Se eu colocar o número 9000, ele também vai dar true. E se eu pesquisar os matches, o 9, que foi o primeiro valor que ele entregou, deu match, ele trouxe isso dentro da minha consulta. O que é importante a gente saber? Quando eu estou trabalhando com ranges, eu coloco entre colchete o intervalo de valores que eu aceito como válido. Então, se eu pesquisar aqui o número 6, por exemplo, ele também vai dar true. E se eu pesquisar o matches, o 6 é válido porque ele está dentro desse intervalo. Da mesma forma que eu poderia pesquisar entre a letra A e a letra F, para eu ter certeza que aquele dígito é um dígito hexadecimal, por exemplo. Então, o dígito hexadecimal ele aceita de 0 a 9 e de A a F, né? Então, se eu pesquiso desta forma, se eu pesquisar a letra A em hexadecimal, ou B, ou E, ou F, ele vai dar true. Mas se eu procurar a letra G, ele vai dar false. E ele deu true. Mas aí foi burrice minha. E isso, galera, eu até vou deixar isso no vídeo, eu não vou editar esse tipo de vacilo, porque isso acontece muito no nosso dia a dia. Por que ele deu true aqui? Porque eu estou variando essa letra, mas aqui eu tenho uma letra que está dentro do meu intervalo, então vai dar true mesmo. Então, se eu pesquisar somente o G, agora ele vai dar false. Não está dentro desse meu intervalo. Mas o que é importante a gente lembrar aqui? Esse intervalo, ele pega valores de um range dentro da minha tabela ASCII. Eu vou abrir aqui o meu Chrome para a gente visualizar. Eu vou colocar aqui tabela ASCII. Deixa eu ver aqui uma boa referência para a tabela ASCII. ASCII. Tabela de caracteres ASCII. Essa aqui parece uma boa referência, que ele mostrou a tabela. Olha só, quando eu faço um range utilizando a minha tabela ASCII, eu não estou pesquisando meramente. Deixa eu ver se ele me traz aqui do jeito que eu quero. URL, Unicode. Aqui. Deixa eu ver se é isso que eu quero. Olha só isso aqui. Quando eu pesquiso o número da tabela ASCII que tem este valor, a exclamação, esse aqui é o número 33. Aspas, cerquilha, né? O cifrão, percent, isso aqui tudo são valores da minha tabela ASCII. O 0 é o valor 48. Quando eu especifico que eu aceito todos os valores entre 0 e 9, é isso aqui que ele está fazendo. Ele está aceitando todos os valores entre 0 e 9 da minha tabela ASCII. Só que todos esses valores aqui são válidos. Eu posso pesquisar no meu range todos os valores entre exclamação e 9, por exemplo. Isso quer dizer que ele vai aceitar exclamação, ele vai aceitar o cerquilha, cifrão, percent, e comercial e assim por diante. Vamos testar isso? Vou voltar aqui no meu PowerShell e dentro do meu range eu vou falar que eu quero de exclamação até 9 e Enter.
ele deu false, mas se eu pesquisar aqui exclamação, true. Se eu pesquisar e-comercial, true, porque está dentro do meu range. Se eu pesquisar hashtag ou cerquilha, true, porque todos estão dentro do meu range. Então o range, ele não é só de 0 a 9, de A, letras. Eu posso fazer o range baseado na minha tabela ASCII. Se eu colocar que eu quero de exclamação até interrogação, por exemplo, ele vai pegar todos esses valores como ranges que podem ser pesquisados. Então, na dúvida, sempre olhe a tabela ASCII para você entender os ranges que podem ser usados numa expressão regular. Uma outra forma da gente fazer pesquisas também, utilizando expressões regulares, é quando eu quero fazer valores alternativos. Isso quer dizer que ou um valor ou outro atende à minha pesquisa. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho aqui o valor 1, eu tenho o valor 2 e eu tenho o valor 3. Beleza, eu vou jogar isso para um filtro. E neste filtro, mesma coisa que a gente fez antes. Eu quero que ele pegue cada um desses valores e ele dê um match para ele buscar todos os valores que tenham 1, por exemplo. Aí ele vai me trazer o filtro somente com o primeiro valor. Agora imagina o seguinte. Eu quero que ele me traga ou o número 1 ou o número 2. Os dois valores são válidos. Então, quando eu fiz isso, eu coloquei um pipe no meio. O pipe significa ou, e tanto faz o valor 1 quanto o valor 2, ele vai tentar atender e vai dar match. Se eu colocar 1 ou 4, por exemplo, o primeiro atende, o 4 não existe na minha lista. Então, tanto faz ser o primeiro valor ou o segundo valor, o ou é o cara que me resolve isso. Um outro recurso importante que eu já usei aqui, inclusive, é a capacidade que eu tenho de expressões regulares de agrupar pedaços das minhas consultas. Então, imagina o seguinte. Eu quero fazer uma expressão regular para validar um endereço IP. Vamos pensar assim. O endereço IP ele é formado por número, número, número e número. Eu sempre tenho 4 números separados por ponto. Tem várias coisas que eu preciso fazer para validar um endereço IP, tá? Mas vamos imaginar que eu vou aceitar números separados por ponto. Esse é o cara que eu quero. Este número ele pode acontecer de 3 dígitos, até 3 dígitos, e pode acontecer de ser 1, 2, 3, 4, 5, eu só aceito números decimais. Então vamos pensar de uma maneira primeiro bem ampla. Depois eu dou exemplos de como é que faz uma expressão regular completa de um endereço IP. Mas vamos imaginar que eu preciso ter uma string e eu quero validar que ela tem pelo menos 4 números. E se esses 4 números são nesta ordem, número, ponto, número, ponto, número, ponto, número. Como é que eu faria isso aqui? Eu poderia fazer uma expressão regular pensando em cada um dos dígitos. Então, vamos imaginar que eu tenho números que vão de 0 a 9. Esse número de 0 a 9 pode acontecer uma ou mais vezes. Isso é o que essa expressão regular acontece. Eu poderia colocar até de uma forma mais específica. Então, números de 0 a 9 que acontecem uma ou até 3 vezes. Aí, logo depois, eu tenho um ponto.
Beleza, eu estou retomando aqui porque acabou meu espaço em disco, o vídeo parou, mas beleza, vamos continuar daqui. Então logo depois eu tenho um ponto. Depois do ponto eu tenho de novo um número que pode ser... Eu poderia colocar barra D, na verdade, né? A gente já viu um pouco isso. Na verdade é barra invertida D. Então, tanto faz eu usar o range ou a barra invertida D. Mais uma vez, 1 a 3 dígitos. E ponto, eu estou colocando barra antes só para ele considerar isso de forma literal. Mais uma vez o barra D. 1 a 3 dígitos. E ponto. Por último, barra D, 1 a 3 dígitos. Então, se eu fizer isso, quando eu pesquisar um endereço IP, 172.16.0.23, por exemplo, eu quero ver se isso aqui vai dar um match. E true, isso deu um match. Se eu não colocar pelo menos esses 3 números, ele vai dar um false. Então, isso que significa eu construir uma expressão regular para validar um input. Agora, esse número, ele poderia ser... Essa expressão regular poderia ser otimizada, né? Então, aqui, por exemplo, no lugar do range, eu posso usar o barra D. Ele é muito mais fácil, ele vai dar true do mesmo jeito. E outra coisa, eu estou usando número, ponto, número, ponto, número, ponto, número, ponto, número, ponto. Ou seja, todo esse início, ele se repete 3 vezes, na verdade. Então, no lugar de escrever isso assim, eu posso agrupar este valor até o ponto e falar que ele se repete 3 vezes. Então, o agrupamento ele é um cara que me facilita isso. No lugar de eu escrever a mesma expressão regular várias vezes, eu uso o agrupamento para mostrar que aquele intervalo, aquele range de expressão regular se repete 3 vezes, 4 vezes, seja lá quantas vezes forem necessárias. Uma outra utilidade dos grupos, além da repetição que a gente acabou de ver, é fazer extração de dados. Imagina o seguinte, eu tenho uma string que fala que a matrícula do colaborador Cláudio é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha que é uma string só que coloca todos esses valores. Eu posso fazer o seguinte, olha, o que me interessa aqui é separar o valor, o nome da matrícula. Até antes da gente complicar, eu vou colocar isso assim, ó. Imagina que eu tenho uma lista, Cláudio, matrícula, Cláudio, matrícula, Cláudio, matrícula. Uma outra forma de eu fazer o agrupamento, ou melhor, nome e matrícula, nome e matrícula, nome e matrícula. Uma outra forma de eu fazer agrupamento para eu fazer extração de dados. Para isso, eu vou dar um match, onde eu vou criar a minha pesquisa e eu vou falar o seguinte, olha, eu tenho uma palavra que ela pode se repetir no mínimo uma vez, e quantas vezes forem necessárias. Aí eu tenho 2 pontos, depois eu tenho um espaço, depois eu tenho um dígito que pode se repetir uma ou mais vezes. Se eu colocar este cara em um grupo, essas 2 palavras em um grupo, olha que interessante. Ele deu true e agora eu vou dar um
match. Ele conseguiu pegar, primeiro, um match de tudo. O 0 sempre vai ser um match com toda a frase que atendeu. E o primeiro valor que ele atendeu com o /w. Esse 2 pontos é porque na string tem 2 pontos, tá? Eu só repeti aqui o que tem na string. Só que eu deixei o 2 pontos fora do grupo porque não me interessa o 2 pontos. O que me interessa é somente o meu nome. Então, tá aqui. E depois, o número. O número é a minha matrícula. Ou seja, eu poderia utilizar isso para fazer coleta de dados. Isso eu poderia pegar e aí repetindo aquela string completa, vamos imaginar que o nome do colaborador, o nome e matrícula do colaborador Cláudio. Imagina que eu tenho um arquivo texto que vem desta forma, do jeito que está escrito aí. E o que me interessa é pegar somente o nome e matrícula. Então eu faço... Perdi com uma seta. O nome e matrícula do colaborador. Vou até formatar isso melhor. Nome e matrícula do colaborador. Aí imagina que eu tenho várias linhas que foram formatadas dessa forma. Eu faço a minha string, nome e matrícula do colaborador. Aí eu coleto em um grupo um dado que me interessa, que pode ser uma palavra com N caracteres, e o dígito, que pode ser uma palavra com N caracteres. Isso aqui deu true. Olha que legal. Eu estou extraindo, primeiro, o match de tudo, e eu estou extraindo o nome, e eu estou extraindo somente a matrícula do que me interessa. Eu poderia fazer essa pesquisa com nome, eu poderia fazer essa pesquisa com somente a matrícula. E eu ainda posso fazer o seguinte, olha, já que eu estou extraindo o dado dessa forma, eu vou fazer esta captura de forma nomeada. Ou seja, este grupo que a gente viu aqui, eu vou dar um nome para ele. Como é que funciona um nome? Você coloca antes da expressão regular, interrogação, e a primeira eu vou chamar de nome, sempre entre menor e maior, tá? Então, interrogação, o nome da minha propriedade, e aí a expressão regular para coletar ela. Mesma coisa aqui. Interrogação, matrícula e os dígitos que representam a minha expressão regular. Então, olha que legal. Eu li isso aqui de um arquivo texto. Isso aqui é a expressão regular que eu estou utilizando para extrair exatamente o nome e a matrícula daquela linha. Na hora que eu vou dar um Enter, aqui, ele deu True. Agora, olha a minha tabela de matches. Agora, eu tenho valor 0 é sempre o match da frase inteira, mas agora eu tenho os valores propriamente dito. Então, eu posso consultar o matches, matrícula. Então, quando eu pesquiso exatamente essa chave, eu tenho o valor exato que eu extrair dessa string. Muito útil para a gente extrair dados, às vezes de um arquivo texto, de um PDF, seja lá qual for a fonte de dados. E com isso, galera, eu estou encerrando por aqui essas aplicações práticas de expressões regulares no nosso dia a dia. Então, se você curtiu a aula, segue, se inscreve no canal, prometo postar sempre conteúdos e bem direto ao assunto. E se você não gostou da aula, aproveita os comentários, critica. Me fala como é que eu poderia melhorar ou quais assuntos diferentes eu posso trazer, o que você gostou, o que você não gostou. Fique à vontade para comentar aqui e a gente conversar a respeito. Beleza? As críticas são muito bem-vindas.
Obrigado, galera. Até mais. Até a próxima aula.